Quando nós pensamos sobre a capacidade dos espíritos de se locomoverem de uma região do plano espiritual para outra, como será que isso se dá ou o que será que os estudos espíritas e espiritualistas podem nos falar a respeito disso? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz. O nosso canal tem uma proposta espírita, espiritualista, universalista, porque gostamos de falar sobre os diferentes caminhos filosóficos e como que eles se comunicam entre si, e todos nos ajudam na busca da melhor versão de nós mesmos. Você já está inscrito no nosso canal? Se inscreva, curta os nossos vídeos, assista os nossos vídeos. Se você gosta desse tipo de temática, compartilhe com outros amigos. Bote a sinetinha de notificação para que você saiba quando tivermos vídeos novos. Amigos, a questão do deslocamento. E para isso eu pensei em começarmos falando sobre nós mesmos aqui na Terra. Nós acabamos inventando vários meios de transporte que nos possibilitam o deslocar entre as diferentes regiões. Começando, por exemplo, com o carro, que vai nos possibilitar um deslocamento mais rápido do que a condição humana nos permite. Se fôssemos andando ou até correndo, não seríamos tão rápido quanto um desses veículos pode nos transportar. Ou ainda, quando começamos a pensar em nos deslocarmos em regiões do nosso globo, portanto regiões materiais, mas que devido à constituição do nosso corpo nós não temos acesso, como por exemplo os oceanos, nos deslocarmos em grandes distâncias no oceano, e para isso nós inventamos os navios, os meios de transporte que vão percorrer pelas águas, tornando isso possível. Mais tarde conseguimos inventar os meios de transporte pelo ar, como o avião. E o avião nos possibilita nos deslocarmos para uma região que não é natural para nós. Embora seja do nosso plano, como falamos, é matéria, mas a nossa constituição física não nos permite habitar os ares. Mas desenvolvemos esse meio de transporte que nos desloca pelas alturas e nos auxilia a chegar em pontos distantes do globo com um tempo mais reduzido. Mais tarde, o que nós começamos a fazer? A humanidade olhou para o espaço, para os astros, e pensou, por que não ir à Lua ou visitar o planeta Marte, que é um projeto que a NASA e outros órgãos vêm ventilando, falando há bastante tempo disso. Nós já conseguimos, a humanidade já conseguiu desenvolver meios de transporte que possibilitam a criatura humana estar fora da proteção da atmosfera terrestre. Por pouco tempo? Sim, mas já existe essa possibilidade. Então olha como é que nós vamos desenvolvendo tecnologias que vão nos ajudando a estar em regiões que, do ponto de vista físico, biológico, ainda não nos é possível. Então, pensando a respeito dos espíritos, como será que eles se deslocam pelas diferentes faixas vibratórias da vida? O plano espiritual, pelo que nós percebemos pela literatura, sobretudo pela literatura espírita, que tem muitas obras abordando essas questões, ele tem determinadas regiões, que nós chamamos de regiões, até por falta de um vocabulário mais adequado. Mas essas regiões, elas não se comunicam da maneira como nós entendemos aqui, como, por exemplo, eu estou num bairro e eu posso me deslocar para outro bairro, andando ou usando algum meio de transporte, ou até de uma cidade para outra. Lá, as regiões, elas são localizadas em estados vibratórios, estados energéticos. Então, tem algumas leituras que sugerem que esses estados vibratórios, eles se apresentam, isso só em caráter de estudo, né? Só para nós termos uma noção, seria alguma coisa, por exemplo, como uma cebola, que quando você fatia ela ao meio e você percebe as várias camadas. Então, nós temos aquelas várias camadas. No centro, as camadas mais densas, quando nós falamos desses estados vibratórios, as vibrações mais densas, mais letárgicas, mais pesadas. E conforme vai se expandindo para as bordas, as vibrações mais sutilizadas, mais leves.
Então existe essa, mais ou menos isso, né, essa composição, só para nós termos uma ideia. Mas e no que diz respeito à comunicação? Os espíritos das diferentes faixas vibratórias, eles conseguem se comunicar? Mais uma vez, recorrendo à literatura, nós percebemos que essa comunicação, ela até pode ocorrer, mas ela não é uma coisa muito simples quando nós falamos da comunicação entre as diferentes faixas vibratórias. E, por exemplo, uma primeira vez onde isso foi ventilado, que nós podemos pensar, é na parábola do rico e de Lázaro, contada pelo mestre Jesus. Essa parábola está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 26. E aí, o que essa parábola nos conta? Ela está nos falando sobre a relação que existia ali entre um homem muito rico e Lázaro. Lázaro era um morador de rua, que estava sempre tentando pedir pelo menos as migalhas que caíam da mesa do rico. Em algum momento, Lázaro desencarna e ele é recebido no seio de Abraão, ou seja, recebido pelo plano espiritual superior, toda aquela questão de acolhimento, de amor. O rico, em algum momento, também vai desencarnar e ele vai para as regiões inferiores, regiões onde há prantos, ranger de dentes. E existe toda uma questão que está sendo contada ali na parábola, que o rico vê Lázaro em uma posição muito elevada e pede para que Lázaro possa ir até ele, possa levar um pouco d'água, molhar a ponta do seu dedo na água para abrandar a sua sede, o seu sofrimento. E Abraão começa a explicar que não há essa possibilidade, porque Lázaro teria que descer muito. Então, observem, estava vendo aí uma comunicação mostrando que quando eles estavam encarnados, aliás, isso é uma coisa bacana de ser lembrada, quando nós estamos encarnados, todos nós estamos nivelados pelo corpo físico. Então, sobre a superfície da Terra, nós podemos ter espíritos muito elevados, espíritos medianos, espíritos de uma classificação inferior, e todos vão poder se ver e se perceber, porque estão todos aqui conectados. Mas uma vez que nós não temos mais a questão do corpo físico, nós vamos nos deslocar para as regiões vibratórias correspondentes ao nosso estado. Se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo de André Luiz, autor da obra Nosso Lar, autor espiritual da obra Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier. Ele, ao desencarnar, ele se percebe numa região umbralina bastante densa e passa por situações muito complicadas. O estado vibratório dele estava bastante pesado. E aí o livro vai nos explicar o desencarne dele, como se deu para ele estar naquela região. E quando ele é finalmente acolhido na colônia, na cidade espiritual de Nosso Lar, ele percebe, ele é comunicado de que os guias espirituais constantemente vinham visitá-lo, observá-lo para saber se já tinham condições de levá-lo para Nosso Lar, mas ele não podia percebê-los. Por quê? Os espíritos guias estavam vibrando numa faixa mais elevada. Então, não havia como ele percebê-los. Só depois que ele melhorou, e aí sim ele pôde percebê-los e pôde receber esse auxílio. Vamos ver também o que Ramatiz nos fala um pouco sobre essa questão? Livro Mensagens do Astral. Vamos ver o que Ramatiz está nos falando sobre essa descida dos espíritos superiores ou a possibilidade dos espíritos inferiores irem para as regiões mais elevadas. Ele coloca que o espírito puro, na tradicional descida angélica, né, que seria simbolicamente essa descida das regiões mais elevadas até a crosta, até atingir a superfície física, vai incorporando gradativamente os elementos de todos os planos que se situam no caminho. Então, conforme ele vai passando de uma faixa muito elevada para uma menos elevada, ele vai juntando de alguma maneira, aglutinando matéria em torno de si, do seu perispírito, se ele tiver, né, e ele vai precisar para poder se aproximar de nós, no caso de uma encarnação. Mas se for só para passar uma mensagem, talvez ele só vá aglutinando matéria. A maneira como essa aglutinação de matéria funciona ainda nos é um mistério, nós não temos esses saberes,
mas é necessário que ele vá acumulando isso para que ele ganhe o que a gente chama de um peso vibratório, para ele poder chegar perto de nós de maneira que possamos vê-lo e ouvi-lo. E talvez estejamos falando só do plano espiritual, né? Digamos, um espírito superior indo até nosso lar, por exemplo, para fazer uma palestra. Ele também precisa passar por esse processo para que os habitantes de nosso lar possam percebê-lo, vê-lo e ouvi-lo. Em sentido contrário, as adaptações imaturas para o mais alto sempre oferecem maiores dificuldades, ou seja, alguém que se encontra numa dimensão inferior e quer ir para uma superior vai sentir mais dificuldade do que aquele que veio de cima para baixo. Porque existe um processo de vigorosa libertação das energias inferiores. Então, para podermos subir, nós que nos encontramos numa região inferior, como a da crosta, nós temos que liberar essas energias inferiores que ainda estão em nós. Fazendo uma comparação, seria como um navio preso por uma âncora. Nós temos que soltar essa âncora e temos que soltar os pesos energéticos que estão em nós para podermos alcançar as regiões mais elevadas. E isso, para espíritos do nosso nível, ainda é um desafio muito grande. E aí ele termina fazendo uma comparação com o reino animal, só para nós entendermos que o batráquio do charco, o sapo que está ali no pântano, ele não resiste à rarificação do ar das montanhas, mas o condor dos Andes sobrevive ao nível do mar. Então, só para nós percebermos, né, essas questões vibratórias. Então nós que estamos numa região inferior nunca vamos poder ir para uma superior? Claro que vamos. Desde que comecemos a nos despojar dessas energias inferiores, do apego à matéria, do apego às emoções pesadas, negativas. Nós temos que ir nos desprendendo disso aos pouquinhos para podermos alçar voo nessa simbologia, né, de nos elevarmos vibratoriamente. Um outro exemplo de obra que trabalha com essa temática, que nós podemos apresentar, é o livro Na Próxima Dimensão, livro do Dr. Inácio, pela psicografia de Carlos Bacelli. Esse livro tem esse título, Na Próxima Dimensão, por quê? O Dr. Inácio está investigando, vendo a possibilidade de visitar essas regiões, ou alguma dessas regiões mais elevadas. Ele é comunicado de que existe essa possibilidade, e a princípio ele fica tentando entender como é que isso se daria. E aí lembra que nós falamos sobre as naves, os ônibus espaciais desenvolvidos pela NASA e por outros órgãos? No plano espiritual, eles comentam que tem uma tecnologia nesse sentido. E até faz todo sentido, porque, segundo a literatura nos conta, todos os desenvolvimentos que nós temos vêm de lá para cá. Então, se aqui nós conseguimos desenvolver determinados meios de transporte, é porque esses meios já foram criados lá. E da mesma maneira que nós temos essas naves para nos deslocarmos para o espaço, eles começaram a fazer estudos de naves para se deslocarem para dimensões superiores, mas sempre no intuito de conhecimento, de ir lá fazer contato com os seres que lá habitam e trocar saberes, trocar informações, aprender com esses irmãos que são realmente muito mais evoluídos. E o livro vai tratar de várias questões, lógico, né? Tem outros assuntos ali, tem os pacientes que o Dr. Inácio está cuidando, e lá para o finalzinho do livro é que chega nessa parte, que ele vai ter a oportunidade de entrar nesse meio de transporte, nessa nave, se é que podemos botar assim, e se deslocar até essa outra dimensão para conhecê-la. E aí, é super interessante, eu acho que eu não devo contar, talvez eu deva deixar assim só para que vocês tenham curiosidade de ler. É uma obra que vale muito a pena ler, para quem gosta, né, desse tipo de livro, nós recomendamos. Amigos, essa era a temática do nosso vídeo de hoje. Agradecemos a todos vocês que puderam ficar conosco. E se vocês tiverem mais curiosidade sobre esse tipo de tema ou outros temas que vocês queiram saber, deixem aqui nos comentários, deixem um comentário pra gente, que é uma coisa que sempre nos ajuda, sempre movimenta o nosso canal. Fiquem bem, irmãos, fiquem em paz e até semana que vem.